Mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor me deu essa palavra agora, quando eu estava ali do lado. Você escuta bem, você está percebendo que eu estou rouco, sem voz. Até ontem eu tinha voz. E agora não tenho mais voz. Eu tenho certeza que isso é um combate espiritual, porque o inimigo de Deus não quer que falemos aquilo que nós vamos falar nessa tarde. Mas eu digo a você, nem que eu tenha que arrancar as minhas amígdalas, a palavra de Deus será proclamada nesta tarde. Nós somos filhos e filhas de Monsenhor Jonas Abib, e nada deteve o profeta, nada detém a profecia. Então, nesta tarde, Deus quer falar conosco, e na nossa fraqueza, né, meu amor? Que o Senhor fale, em primeiro lugar para nós, Primeiro lugar para nós. e através de nós. E através de nós, meu amor. Amém? Amém. O tema desta pregação é: o mundo tem ensinado a amar de forma errada. Esse é o tema dessa pregação. O mundo tem ensinado a amar de forma errada. Quando me deram esse tema, a primeira pergunta que me veio foi a seguinte: mas o mundo, ele é capaz de amar? Porque o mundo ama de forma errada, mas o mundo é capaz de amar? E nosso Senhor, não precisa pegar na sua Bíblia ainda não, tá? Ele vai dizer aos seus discípulos, lá na Santa Ceia, quando estava se despedindo dos seus, ele vai dizer: se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como ama o que é seu. Mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, como ama o que é seu. Nosso Senhor vai dizer isso. Então o mundo tem um jeito próprio de amar. E a gente não quer muito se deter nesse jeito próprio de amar do mundo. Mas a gente precisa partir desse jeito errado de amar do mundo, para trazer para você aquilo que a gente sentiu a inspiração de trazer, que é a resposta de Deus para nós diante desse tema. Então pega comigo a sua Bíblia e abra lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. 1 João 2, 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me acuda. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus nessa tarde. Isso, pode aplaudir a palavra de Deus. O mundo tem um jeito de amar, e esse jeito de amar do mundo, ele se revela a nós
em 3 frentes, podemos dizer assim. 3 frentes. O apóstolo João vai nos trazer isso na sua carta. Um jeito de amar do mundo, que não é do Pai, não vem do Pai, mas vem do mundo. Que jeito que é esse? Se manifesta de 3 formas. Primeira, a concupiscência da carne. Segunda, a concupiscência dos olhos. Terceiro, aqui na tradução está a ostentação da riqueza, mas há uma tradução melhor, e mais para frente eu vou explicar para você por quê, que é a soberba da vida. Então repita comigo, a primeira forma é a concupiscência da carne. Qual é a primeira forma? A concupiscência da carne. Acho que teve gente que não almoçou. Qual é a primeira forma? Concupiscência da carne. Muito bem. A segunda forma, qual que é? A concupiscência dos olhos. Qual que é a segunda forma? A concupiscência dos olhos. Isso. E a terceira é a soberba da vida. Qual é? Soberba da vida. Tem gente que não almoçou, não. Qual é a terceira forma, minha gente? Isso. Agora nós vamos em cada uma delas. Uma palavra difícil, concupiscência. Parece nome de remédio, né? Complicado. O que é essa palavra? Complicada. O Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 2515, nesse número 2515 do Catecismo da Igreja, vai explicar que a concupiscência é qualquer forma veemente, então, uma forma intensa, de desejo humano. Eu desejo muito essa água, eu preciso desse copo de água, a minha sede é tamanha, o meu desejo é tão grande, é um desejo incontrolável. Esse desejo veemente é uma concupiscência. Mas vai explicar para nós o catecismo também que esse apetite sensível em nós, que não é só ter fome, não é só ter sede, explica que esse apetite, que é a concupiscência, ela se opõe à nossa razão. Então a gente vai pelo instinto, está entendendo? E essa concupiscência que eu e você trazemos, todo mundo aqui no Rincão, e você que está em casa também tem. Não acho que você não tem, porque tem. Todos nós temos, porque infelizmente é uma terrível herança que eu e você recebemos do pecado original. Eu peco, tu pecas, ele peca. Nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Todos somos pecadores. Então todos nós trazemos dentro de nós a concupiscência, essa inclinação, esse desejo intenso, que segundo o catecismo ele transtorna as faculdades morais do homem. Mas veja um detalhe importante que ensina o catecismo: sem ser pecado em si mesma. A concupiscência não é pecado, é uma inclinação. Ela inclina para cometê-lo, sem ser pecado em si mesma. A concupiscência inclina a cometê-lo, a cometer o pecado. Então dentro de nós vivemos aquilo que Paulo apóstolo dizia, a luta entre a carne e o espírito, o combate espiritual. Eu não quero fazer isso, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Há dentro de mim uma luta terrível. Então dentro de mim, dentro de você, e dentro do nosso casamento existe um combate, existe uma luta terrível. Há dentro de nós essa concupiscência, que é da carne, que é dos olhos e que se manifesta também na soberba da vida. Essa inclinação, essas 3 frentes é exatamente essa maneira, essa expressão do mundo. É o jeito que o mundo vai nos ensinar a amar. Daí você vê tanta coisa errada nos casamentos. E quando você vai descobrir o porquê da traição, o porquê da pornografia, o porquê disso, o porquê daquilo, tudo está nisso. A pessoa cedeu à concupiscência da carne, ou dos olhos, ou à soberba da vida. Mas a gente vai mais para isso. Então, agora a minha esposa vai explicar um jeito mais fácil da gente entender o que é a concupiscência, né, meu amor? Gente, eu achei o Padre Jonas explicando. Achei ótimo. Ele diz assim, que concupiscência são sementes do mal que estão em nós. Elas têm força e elas querem florescer. Deu para entender?
A concupiscência são sementes do mal que estão em nós, por causa do pecado original, que ele já falou. Só que essa semente tem força. E ela quer porque quer florescer. Então, veja, o Alexandre, quando a gente preparava isso daqui, ele lembrou que o evangelho, acho que de ontem, foi do semeador, né? A palavra de Deus sendo semeada nos diferentes terrenos. A palavra de Deus também é uma semente, certo? Está lá escrito no evangelho, como uma boa semente. Só que a palavra de Deus é semente que vem de Deus. A concupiscência é uma semente que vem do pecado original. E aí tem uma diferença enorme. Então agora, durante essa pregação, o Alexandre vai trazendo cada uma dessas raízes más que estão em nós, sementes más, e em seguida que ele fala, eu vou trazer para você uma semente da palavra de Deus para ser o antídoto para o seu casamento, daquilo que quer acabar com o seu casamento. Então vamos juntos, tá? Passo a passo, presta atenção. De manhã, eu estava ouvindo a pregação do Rubens e da Tânia, e falava sobre a casa edificada sobre a rocha, falava do alicerce. Orlando estava falando aqui do alicerce. O alicerce para o casal cristão é a palavra de Deus, é a palavra. Queridos casais, o antídoto para as mazelas que vivemos no nosso casamento está na palavra de Deus. O que o diabo mais quer é que você pegue a sua Bíblia e deixe ela de enfeite no criado mudo, na cômoda lá da sala, muito bonita, de borda dourada, com uma fita vermelha, mas não lê, não estuda, não reza com ela. Ah, se os casais soubessem o poder da palavra, a libertação que a palavra de Deus traz. Quanto mais a gente busca a palavra, mais a semente do evangelho vai entrando em nós, e mais a nossa casa vai ficando edificada sobre a rocha. Não são métodos, não são ideologias, não são os conceitos do mundo que edificam a nossa casa. E o Senhor me mostra que alguns casais que estão aqui nesse rincão e outros que estão acompanhando em casa têm edificado a sua família, o seu casamento da forma errada. Que neste acampamento você aprenda que o seu casamento e a sua família, os seus filhos, a educação dos seus filhos precisa estar alicerçada na palavra de Deus. E é por isso que a gente vai trazer para você a palavra, a semente da palavra. A concupiscência da carne, vamos lá, que ela transtorna as nossas faculdades morais, e que, sem ser pecado, mas nos inclina a cometê-lo. O catecismo vai nos explicar que a luta contra a concupiscência da carne, o homem velho, a mulher velha, a criatura velha que habita dentro de nós, essa luta, ela passa tanto pela purificação do coração, como pela prática da temperança. Um coração puro, um marido que tem um coração puro, uma esposa que tem um coração puro, que vive a purificação do coração e que vive a prática da temperança. O que é a temperança? Temperança é uma das virtudes cardeais, é uma virtude que ela modera, é o freio, ela modera a nossa atração pelos prazeres. Ela vai freando, ela segura o domínio da vontade sobre os instintos. Eu não ajo feito um bicho. Não ajo pelos meus instintos, mas eu tenho freio. A minha vontade, ela domina os meus instintos. Ela mantém esse meu desejo dentro dos limites. Portanto, uma pessoa temperante, vai dizer o catecismo, é uma pessoa moderada, uma pessoa sóbria. Um casamento precisa ser sóbrio, precisa viver esta moderação, precisa viver a temperança, tem que ter a pureza do coração. A sexta bem-aventurança vai nos dizer, nosso Senhor vai dizer na sexta bem-aventurança, bem-aventurados puros de coração, por quê? Você sabe por quê?
Nem todo mundo sabe. Fala mais alto para quem não sabe. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Portanto, essa pureza de coração, ela é uma condição para a visão, é uma condição prévia da visão. E veja que bonito isso. Quando eu vivo a pureza de coração, eu começo a enxergar o meu cônjuge, então eu, Alexandre, vivendo a pureza de coração, lutando pela pureza de coração, lutando, freando, pedindo a graça da temperança, sendo um homem temperante. Eu olho para minha esposa e vou vê-la segundo Deus. Não é só o Alexandre olhando para a Roseni, essa mulher linda e maravilhosa, mas é o Deus que habita em mim, contemplando a minha esposa. Eu vou olhar para ela segundo Deus, mesmo com os limites, mesmo com as fraquezas, mas eu vou olhá-la com o olhar de Jesus. E também ela vai olhar para esse dentucinho, cheio de misérias e rouquinho, e vai olhar para ele com o olhar de Deus, porque Deus habita nela. Deus habita em mim, você está entendendo? Então, na luta contra a concupiscência da carne, nós temos que buscar, enquanto casais, viver esta pureza de coração, para enxergar o outro segundo Deus, porque Deus habita em mim. Bate no seu peito e diga: Deus habita em mim. Bate mais forte: Deus habita em mim, e eu sou capaz de enxergar o meu cônjuge segundo o olhar de Deus. Então vamos lá. Primeiro versículo para ser um antídoto para a concupiscência. No caso aqui, a da carne. O versículo é: submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Gente, a hora que eu preparava essa parte, eu escrevi assim. Não riam de mim, tá? Tentação, numa linguagem bem leiga, é um regador. Sabe um regador de regar jardim? Cheio de enxofre, que quer regar aquela semente má que está dentro de nós, para ela crescer. Eu fiquei imaginando desse jeito. Não é teologia, tá? É leiguice. Tentação é aquilo que quer regar essa semente de concupiscência para ela florescer. Mas a palavra de Deus está dizendo: submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós estamos expostos às tentações, o que um casal deve fazer? Enfrentar? Bater de frente? Dizer assim: só um pouquinho, só uma mensagem, só um e-mail, só um aplicativo. Imagina, só uma mentirinha. Só uma mentirinha. Ainda não pequei, é só uma mentirinha. É isso que o casal deve fazer? Não. A palavra de Deus está dizendo, primeiro que ela está dizendo, a primeira parte: submetei-vos a Deus. Submetei-vos a Deus. Tudo. Submetei-vos na sua capacidade intelectual, física, psíquica. Submetei a Deus o seu celular, a sua casa, a sua internet, os seus olhos. Submeter a Deus o jeito que você lida com o esposo e o jeito que você lida com a esposa na hora do temperamento difícil. Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e só assim ele fugirá de vós. E eu vou contar um testemunho de uma mulher. Essa eu conheci, depois eu vou contar do homem. O do homem eu conheci, mas não foi ele que me contou. Agora a mulher foi diretamente dela. Então presta atenção, uma esposa. Ela estava vivendo, eles estavam numa fase do casamento onde uma pessoa naquela cidade que eles conheciam, a mulher, que eles conheciam, não é essa que eu estou contando, traiu o esposo. Então foi um momento muito sofrido, porque toda a cidade ficou sabendo, a família. E essa esposa, que é a que eu estou falando dela, do testemunho, ficou muito mexida. E todo mundo passou por aquele sofrimento. Só que a partir daí, presta atenção, ela contando, a partir daí,
ela dizia assim, que ela começou a sentir uma espécie de campo de força em direção a ela, querendo levar ela a pecar. E o casamento dela, tudo bem no casamento dela. Mas ela começou a perceber, em alguns lugares que ela passava, ela sentia um campo de força, tentando ela olhar para um determinado homem, e ela desviava o olhar. Tentando ela pensar, e ela parava de pensar. E ela contava e ela dizia, eu comecei a rezar, fugir dos olhares, sair de perto. Eu comecei a rezar. Ela dizia, eu ia para a capela, chorava. Eu comecei a fazer penitência. O que essa mulher fez, minha gente? Qual é a palavra que você colocaria? O que ela está fazendo? Resistindo. O que ela está fazendo? Mas o ponto forte para mim foi quando ela disse, aí até me emociono quando eu lembro, quando ela disse que ela começou a sentir medo de cair. Veja, a sinceridade dela era, ela não sentia nada por ninguém, mas ela sentia uma opressão em cima dela. Era espiritual, era tentação. Tentação não é pecado, mas era tentação. E o auge foi quando ela disse assim, que ela chegou para o esposo e ela disse assim, meu amor, cuida de mim. Meu amor, me protege. Meu amor, eu estou sendo tentada, me abraça, não me deixa só, cuida de mim. E no abraço daquele esposo, ela respirou. Ela respirou. Gente, essa mulher, ela resistiu ao diabo. E ele fugiu dela. É muita tentação. Talvez o que eu contei tenha acontecido com alguém. Ou de outro jeito. Mas eu quero contar agora um caso de um homem. Porque os homens também têm lutas, certo? E como temos. A situação desse homem foi a seguinte. Esse homem tinha nos contatos do celular dele uma mulher que, ligada ao trabalho dele, ele não podia bloquear. Não podia desconectar, porque o trabalho era junto, não tinha como. Só que essa bendita mulher, bendita para não dizer outra coisa, começou a dar em cima desse homem. E esse homem, um homem íntegro, luta, um homem que também resiste, ele fez o seguinte, não podia bloquear, ele entrou nos contatos, foi lá e editou o nome dessa mulher. Então, em vez de estar lá o nome dela, no número dela ele escreveu Satanás. Gente, é verdade, caso verídico. Ele escreveu Satanás. Então, quando o telefone tocava e era bendita, e ele tinha que atender porque era trabalho, a hora que ele olhava, quem estava ligando para ele? Fala mais forte, quem estava ligando? Satanás. A mulher não era Satanás, mas naquela situação ela estava sendo usada. Daí, assim que eu fiquei sabendo dessa história, num determinado momento, este homem estava com o celular na mesa e um amigo estava perto. Inclusive foi esse amigo que contou e eu fiquei sabendo. E esse amigo estava perto e o celular tocou. E o amigo olhou na mesa e falou assim, ixi, Satanás está te ligando. Gente. E daí esse homem explicou para o amigo por que ele editou e colocou o nome Satanás. Ele descobriu ali uma forma de resistir, porque quando ele via o nome, é Satanás. Aqui eu só vou trabalhar. Só resolver coisa de trabalho. Vá de retro, Satanás. Homens e mulheres no casamento, que parece estar tudo bem, são tentados. Você me ouviu? Homens e mulheres, num casamento que parece estar tudo bem, e talvez esteja tudo bem, são tentados. E aí o catecismo prossegue falando da concupiscência dos olhos. E lá no número 2534 do catecismo da igreja,
O catecismo vai nos ensinar de que a concupiscência dos olhos, ela tem duas consequências terríveis. A primeira é a violência e a segunda é a injustiça. A concupiscência dos olhos, vai dizer o catecismo, leva à violência e à injustiça. Por quê? Porque nos leva a cobiçar injustamente o que não nos cabe e nos pertence, o que é devido a outra pessoa. Então isso não me pertence, mas porque eu tenho o olho grande, eu cobiço aquilo daquela pessoa. Mas veja que interessante, quando o catecismo vai falar da concupiscência dos olhos, ele traz uma reflexão sobre o vício capital da inveja. E vai falar o seguinte: o catecismo vai definir a inveja como sendo a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. E aí Santo Agostinho, o grande Agostinho de Hipona, vai dizer que a inveja é o pecado diabólico por excelência. E São Gregório Magno, grande santo da nossa igreja, ele vai dizer o seguinte, presta atenção, que da inveja nascem o ódio, da inveja nasce a maledicência, da inveja nasce a calúnia, nasce a alegria causada pela desgraça do próximo. E aí isso me chamou muita atenção. A inveja, ela também causa o desprazer causado por sua prosperidade, pela prosperidade do outro. Eu tenho inveja porque o outro está próspero. Vamos trazer para o casamento, já que é um acampamento para casais. Eu sei que aqui isso não acontece, porque todos vocês que estão aqui vivem na santidade. Eu sei que isso não acontece aqui. Estou falando lá de fora, tá? Aqui não acontece. Mas já peguei maridos falando: minha esposa ganha mais do que eu. Por que ela tem um salário maior que eu? Eu estou desempregado e ela ganha bem. E o marido fica ali se contorcendo, com raiva, ao invés de se alegrar pela prosperidade, porque a mulher tem um bom emprego, graças a Deus, cai na armadilha do diabo, porque agora vocês estão vivendo uma competição. Quem ganha o maior salário? Quem que sustenta essa casa? Quem que traz o arroz e o feijão para dentro dessa casa? Não, porque eu que sustento essa casa. Se não fosse o meu salário, se não fosse o meu ganha-pão, essa casa já teria ruído, né? E a pessoa fica competindo, os cônjuges começam a competir. Não, isso aqui é meu, isso aqui é seu, divisão, vamos lá, tal. Não se constrói uma história juntos, não se caminha juntos, não se alegra, o marido não se alegra pela esposa, a esposa não se alegra pelo marido. Isso é inveja. Só que eu sei que isso não acontece aqui. Entre nós não tem isso, né, meu amor? Não tem. Não tem, entre nós não tem. Isso é com os casais lá do mundo. Imagina, porque entre os casais da igreja não acontece isso, não tem competição. Entre os casais da igreja não. Oh, meus irmãos, quem dera isso fosse verdade. Quem dera que entre nós casais cristãos não acontecesse a mazela do adultério. Nós já vamos chegar lá. Quem dera que entre nós, casais cristãos, não acontecesse tantos pecados terríveis como acontece no seio das famílias. Concupiscência é uma luta. E você veio para esse acampamento trazendo o seu marido, trazendo sua esposa, e você veio aqui para lutar. Você veio aqui para ouvir pregações, veio aqui para se emocionar, veio aqui para dar beijinho na boca, veio aqui para fazer cafuné no outro, veio aqui para comprar as coisas lá na loja, veio aqui para comer bem, veio aqui para tudo. Mas você veio aqui também para lutar. Você entrou numa batalha. Não é contra homens de carne e sangue a sua luta, mas contra os principados e potestades. Há um homem velho, uma mulher velha dentro de mim e de você. Há uma criatura velha, querendo pôr as manguinhas de fora. E a gente precisa lutar. E aí algo muito importante. Assim como na concupiscência da carne, eu preciso viver a pureza de coração. Na concupiscência dos olhos, o antídoto está também na pobreza do coração.
Essa pobreza que se manifesta no abandono em Deus, numa confiança total e restrita em Deus. A confiança que ela predispõe à bem-aventurança dos pobres. Veja, é tomar posse disso. Tão bonito isso, gente. Assim como um coração puro, Alexandre com um coração puro, ele consegue enxergar a Roseni segundo Deus, com o olhar de Deus. Agora, se o Alexandre cultiva dentro de si uma pobreza de coração, um abandono em Deus, uma confiança total e restrita em Deus, ele agora também vai enxergar Deus nela. Eu não apenas vou enxergar segundo Deus, agora não é somente Deus que habita em mim e que me faz enxergar a minha esposa, porque Deus habita em mim, não, mas agora eu enxergo Deus nela, o reino de Deus está nela, Deus habita nela. Pela pobreza do coração eu tomo posse do reino, porque bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino dos céus. O reino de Deus também está no coração do seu cônjuge, o reino de Deus habita no coração do seu marido, da sua esposa, e nós tomamos posse do Deus que reina no coração do marido e da esposa, quando vivemos esse abandono, essa confiança. E quantos casais dentro da igreja que não vivem mais a confiança, não confiam mais um no outro, vivem na desconfiança. Eu sei que aqui isso não acontece entre vocês, em casa muito menos. Eu estou falando uma coisa, é lá fora, é lá no mundão. Entre nós casais da igreja não acontece isso. Imagina casais que rezam, que vão à missa, mas que já não confiam mais um no outro. E por que não confia mais um no outro? Porque a confiança, ela está abalada. Eu não vivo mais a confiança. Eu não confio nem em Deus e nem confio na pessoa com quem eu estou construindo uma história. E aí vem a palavra de Deus, né, meu amor? Mais um versículo. Você aprendeu primeiro? Aprendeu primeiro? Tiago. Vamos decorar, né? Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se tiver com caderno, é Tiago 4:7. Depois, Tiago no final, 4, eu vou repetir os 3 versículos, tá? Agora, o segundo versículo. Subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Coloquei 5. Eu coloquei 2 aqui, mas está errado. Subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu pesquisei o que é subjugar. Vou ler para você. Subjugar é render-se à obediência, render-se às ordens ou à vontade de alguém, submeter pela força, se for preciso. Isso é subjugar. Subjugamos todo pensamento, todo, para torná-lo obediente a Cristo. Minha gente, a nossa cabeça, muitas e muitas vezes, fica cheia de inúmeros pensamentos, que eles ficam, e eles insistem, e eles repetem, e eles entram na nossa cabeça e se sentem o dono da casa. Mas não, a palavra de Deus está dizendo, subjugamos todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Aquele pensamento de inveja, aquele pensamento de, só eu faço isso certo nessa casa, estou me elevando, né? Só eu acerto, só eu falo direito com os nossos filhos, só eu lavo essa louça direito, só eu. Subjugamos todo pensamento, todo, para torná-lo obediente a Cristo. Pensamentos que fazem você se elevar, mas também pensamentos contra o outro. Não vale nada, nunca vai mudar. Meu Deus, nunca vai mudar, não melhora, aquela toalha está sempre molhada em cima da cama, meu Deus isso, meu Deus aquilo, meu Deus isso, nunca vai melhorar, nunca. E os pensamentos ficam. Às vezes você fala, e daí vira briga. Às vezes eles ficam aqui, e se repetem.
Sabe aqueles pensamentos que provocam brigas? Inúmeras brigas. Eu não sei se acontece com vocês, mas isso sinceramente já aconteceu comigo. De você montar na sua cabeça, no seu pensamento, uma briga completa com seu esposo. Você pensa tudo o que você quer dizer. E você monta a conversa. E você, na sua cabeça, eu falei isso, e você já está falando com ele, na sua cabeça. Vocês acham que não, né? Vocês são melhores que eu, mas eu já fiz isso, viu, meu amor? Muitas vezes. E os pensamentos ficam aqui. E eu brigo 30 vezes com o Alexandre na minha cabeça. E ele não ouviu. Quem sofreu? Quem sofreu, gente? Eu. Os pensamentos querem tomar conta da minha cabeça. Subjugamos, rendemos a Deus, dobramos esses pensamentos a Deus, nem que seja força. Subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pensamentos que querem me afastar de Deus, que querem me levar para o adultério, que querem me levar para fazer isso, que querem me levar para fazer alguma coisa de errado. Subjugamos todo pensamento. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O Padre Jonas tem um livro que você já deve ter ouvido falar, a Bíblia no meu dia a dia. E esse livro, a gente já ensinou esse método para muita gente, a gente faz... Tem 2 métodos nesse livro de fazer o estudo bíblico. Só que nesse livro tem uma coisa que eu não sei, as pessoas quase não falam. Mas o Padre Jonas, lá para o final do livro, ele ensina uma coisa muito importante. Ele ensina que nós temos que decorar, sim, alguns versículos bíblicos. E ele até ensina o método. Faça um cartãozinho, escreva lá, subjugamos todo pensamento para tornar obediente a Cristo, coloca a passagem de onde é, olha para o cartãozinho, memoriza ele, fala sem olhar, ele ensina. Padre Jonas Habib, você já ouviu alguém falar isso para você? Pois é, Padre Jonas Habib está dizendo que você precisa decorar versículos bíblicos, sim, porque eles serão uma arma para você. Decora um por semana. Daí ele ainda fala assim, na outra semana você decora mais um, mas continua relembrando aquele. E assim vai. Por quê? Porque esses versículos, eles vão, na hora que o pensamento te atormentar, seja ele contra o seu esposo, seja um pensamento contra a sua família, seja um pensamento contra você mesmo. Não dou conta, vou tirar minha vida. Esse casamento não é para mim, não dou conta. Seja qual for o pensamento, você vai começar a repetir. Subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E você vai repetir. E você vai repetir. E vai repetir dirigindo, vai repetir lavando louça, vai repetir tomando banho. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse Cristo é aquele que disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Amém. É a esse Amém. Cristo que você vai submeter todos os seus pensamentos. Amém. E por fim, a gente traz aqui a soberba da vida. E o nome já diz soberba. Eu falei que a tradução melhor seria exatamente a soberba da vida, porque no original grego, a expressão é alazoneia. Alazoneia. E o que significa alazoneia? Na etimologia da palavra, alazoneia significa a pessoa que fica se gabando, se vangloriando. E essa expressão é muito importante, vanglória. A pessoa que vive a vanglória. O que é a vanglória? É uma glória vazia. Uma glória que não é verdadeira, mas eu preciso me glorificar, eu fico me autoglorificando, então eu tenho um senso exagerado de importância das minhas realizações, né? Eu fico com aquela autoimportância exagerada, aquele falso sentimento de superioridade, porque aqui em casa quem canta de galo sou eu, e bate na mesa e tudo mais, só você é perfeito, ninguém erra, aí quando errou, não tem a coragem de pedir perdão, não chega para a esposa e diz, me desculpa meu amor, mas fica emburrado dizendo, mas eu fiz isso, porque você também fez aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Não dá o braço a torcer. E desculpa falar, se você é um cônjuge que não dá o braço a torcer, se você, minha irmã, é uma esposa que não dá o braço a torcer para o seu marido, se você é um marido que não dá o braço a torcer para a sua esposa,
Você está vivendo a vanglória, você está com um senso de superioridade. Não dá o braço a torcer. Eu estou sempre certo, então eu vou ficar emburrado na minha cama, emburrado no meu canto, emburrado no sofá, porque eu sou um perseguido, uma perseguida dentro dessa casa. E está todo mundo dentro dessa casa errado, só eu estou certo, só eu estou certo. Vanglória, soberba da vida. E aí algo muito importante que o catecismo vai trazer para nós, lá no 391 do Catecismo da Igreja, ele vai falar que Adão e Eva lá no paraíso são tentados por Satanás, a serpente. Você conhece a passagem lá do pecado original. E aí, quando a serpente se aproxima de Eva, o que ela diz? Pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vós sereis como deuses. Vós sereis como deuses. E o catecismo vai nos ensinar que esse vós sereis como deuses não é apenas uma sugestão da serpente maldita no ouvidinho da Eva, coitadinha dela. Não foi apenas uma sugestão, não foi apenas uma tentação, mas o catecismo vai dizer que essa frase, vós sereis como deuses, veja a expressão, é um reflexo de uma rebelião. Vós sereis como deuses, reflexo de uma rebelião. E que rebelião é essa? Aí o catecismo vai falar para nós da queda dos anjos. Você já deve ter ouvido falar disso. A queda dos anjos, os anjos decaídos. E aí, presta atenção, minha gente, olha o que fala o catecismo. Vou ler exatamente a expressão do catecismo quando vai falar da queda dos anjos. Vai dizer assim: esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que, presta atenção, rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Então, na pobreza de coração, eu contemplo o reino de Deus na minha esposa, eu tomo posse do reino de Deus, Deus habita na minha esposa, Deus está presente na minha esposa, então eu confio em Deus, confio na minha esposa, vamos construir uma história juntos. Não vou mais viver a inveja, não vou viver mais essa divisão, show, concupiscência dos olhos, eu vou lutar contra você, concupiscência da carne, essa inclinação em mim. Mas se eu cedo a soberba da vida que está lutando contra mim, se eu fico me vangloriando, eu corro o risco de rejeitar o Deus que habita no coração do meu cônjuge. Gente, isso é sério demais, porque isso é o que mais nós estamos vendo em nossa sociedade. Infelizmente, é por isso que eu estou rouco, porque o inimigo de Deus não queria que eu falasse isso, mas a verdade precisa ser proclamada. E presta atenção, meu irmão e minha irmã, infelizmente dentro também da nossa igreja, entre casais católicos, entre casais cristãos, infelizmente nós vemos em nossa sociedade o número de matrimônio, de casamento tem diminuído. E o que tem aumentado? O número de divórcio. O número de separação tem aumentado em nossa sociedade. E uma das causas mais constantes, mais comuns para a separação de um casal é o quê? A relação extraconjugal. Relação extraconjugal, que é uma palavra até bonita, chique, para adultério, traição, pulou a cerca. Aquilo que o mundo fica relativizando e dizendo, não tem problema nenhum. Aquele homem que fica traindo a esposa, fica lá com a amante e vai dizer, não vou ser pego, não vou dar mole, eu não vou ser pego por ninguém, e vive traindo. Você viu há pouco tempo aí, apareceu lá, sujeito lá no telão, de um show lá, ei, babá show, né? O pessoal viu aí na internet, virou até meme. A pessoa foi pega. Tem gente que vive pulando a cerca, achando que nunca vai ser pego. Soberba da vida, vanglória. E aí, quando um casal sofre com essa mazela do adultério, quando um dos cônjuges trai o seu cônjuge, ele está vivendo aquilo que foi a queda dos anjos, porque os anjos disseram, esses anjos decaídos, que se tornaram demônios, espíritos maus, eles disseram, nós te rejeitamos, Deus, nós não queremos mais o Senhor, não queremos mais saber de ti, e caíram do céu.
queda livre, rejeitaram irrevogavelmente, radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Não queremos mais que o Senhor reine sobre nós. Quando a pessoa cai na traição, ela está dizendo para o seu cônjuge: eu não te quero mais. O Deus que habita em você já não me preenche mais. Isso é muito sério, gente. O cheiro da esposa. Ah, minha esposa é tão cheirosa. O beijo da esposa, o calor da esposa já não serve mais. A palavra da esposa não serve mais. Agora é o cheiro da amante. A palavra da amante, o cafuné da amante. Você rejeita o seu marido, a sua esposa em troca de uma aventura. A pessoa acaba trocando a solidez, a casa edificada sobre a rocha, no matrimônio, no sacramento do matrimônio, por uma aventura amorosa, dizendo: nada e ninguém vai me pegar. Posso continuar vivendo isso assim, ó, de boa. Vanglória, está se gabando. E talvez muitos de nós conhecemos homens e mulheres no nosso ambiente de trabalho que vivem se gabando, porque pulam a cerca, infelizmente. Talvez até só, só entre aspas, pela internet. Sim. Né? Sim. Já sou eu? Sim. Terceiro versículo como antídoto para o casamento. Gente, eu quero pedir desculpa, porque nós não íamos fazer uma pregação desse jeito, tá? Mas você já vai entender por que a nossa pregação ficou desse jeito. Na verdade, agora não vai ser um versículo, vai ser um trecho bíblico. Eu vou ler, depois você vai anotar. Você vai ver que é fácil de achar, porque está em Malaquias 2. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, se você for em Mateus, é só você ir lá antes de Mateus, que é Malaquias. Mas presta atenção no que diz esse trecho bíblico. O Senhor é vigia entre ti e a mulher da tua juventude, a quem traíste. É ela a tua companheira, a esposa com a qual tens compromisso. E ele não fez dos dois uma unidade de carne e de espírito? E para que essa unidade? Para conseguir uma descendência que seja de Deus. Está tudo escrito, tá? Na Bíblia. Vigiai vossos impulsos, para não serdes infiéis à esposa da vossa juventude. Eu odeio o costume de repudiar a esposa, diz o Senhor, o Deus de Israel. É cobrir de crime o próprio manto, diz o Senhor dos exércitos. Vigiai vossos impulsos, para não serdes infiéis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quero ver você dizer forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, esta palavra não estava no roteiro da nossa pregação. Não estava na pesquisa. Ixi, nem lembrava que essa palavra existia na Bíblia. Só que ontem de manhã, nós fomos rezar para o último momento de finalização dessa pregação. Rezamos, rezamos, rezamos. E daí silenciamos para ouvir a Deus. E Deus deu esta palavra. Esta palavra. Esta é a esposa com a qual tens compromisso. Vigiai vossos impulsos, para não serdes infiéis à esposa da vossa juventude. E assim vai. Daí nós colocamos a palavra na pregação, né? Se Deus mandou, quem somos nós para desobedecer, né, meu amor? Sim. E daí a pregação pegou este rumo. Então eu quero terminar, para o Alexandre já contar a historinha final, quero terminar dizendo para você. Ah, esqueci de falar isso aqui. Quando terminamos de rezar e que Deus deu essa palavra e a gente leu a palavra, Deus disse claramente para nós: vou salvar muitos casamentos. Amém. Com esta palavra. Amém. Amém. Pode aplaudir. Vou Amém. Salvar muitos Amém. Casamentos. Obrigado, Senhor. Com esta palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muitos. Então veja, concluindo a minha parte aqui. Para alguns, Deus, com tudo isso que nós falamos, quer ensinar a tomar posse dos próprios pensamentos e submetê-los a Deus, a Cristo, para vencer as tentações. Para outros que estão aqui ou que estão em casa, Deus quer ensinar estratégias para resistir ao diabo
e ele fugir de você e do seu casamento. Mas, para aqueles que já estão à beira da traição, ou até já caíram nela, esteja você aqui, em casa, você que vai assistir isso bem depois, eu não sei quando, mas era assim que Deus colocava no nosso coração. Para estes, Deus sabia que você ia ouvir essa pregação. Deus sabia. E Ele enviou esta palavra para você. Não para te condenar, sim, mas para salvar você e o seu casamento. Deus disse: vou salvar a muitos casamentos com esta palavra. Eu peço a Deus, ao final desta pregação, que Ele dê a todos nós a graça de ter o coração semelhante ao dele. Peça essa graça. A graça do coração semelhante ao coração de Jesus. Se na pureza de coração eu enxergo meu marido, enxergo a minha esposa segundo Deus, como Deus vê o meu cônjuge, se na pobreza de coração eu tomo posse do Deus que habita no coração do meu cônjuge, da minha esposa, do meu marido, para lutar contra a soberba da vida, a gente precisa ter o coração de Jesus. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus tem um coração manso e humilde. Talvez alguns casais que estão aqui, isso pode fazer no fundo, porque eu vou contar essa historinha. A gente tem 5 minutinhos, é o tempo de eu contar a história. Eu quero pedir agora, você que está aí com seu marido, com a sua esposa, segura na mão dele, segura na mão dela, não precisa ficar de pé não, sentadinho mesmo. Se quiser colocar a cabeça no ombro. E o Senhor mostra que talvez você veio para cá, para este acampamento, talvez não, o Senhor está mostrando que tem casais que vieram aqui neste acampamento, brigados e machucados pelo flagelo do adultério. Vocês sofreram com a traição. Um dos cônjuges traiu e quebrou a confiança, e vocês estão tentando juntar os cacos, reconstruir o casamento. Que o Senhor dê a você que foi traído, que foi traída, a graça de conseguir perdoar. Com o coração de Jesus, que é manso e humilde, esvazie-se de si. Jesus se fez pequeno. Faça-se oferta, pelo bem dos seus filhos, pelo bem do seu casamento. Faça-se oferta. E ao final desta pregação, a gente conta essa história. A gente não sabe o autor é desconhecido, mas vale a pena você ouvir. Uma noite que segurei a mão da minha esposa, eu segurei a mão da minha esposa e disse a ela: tenho algo importante para te dizer, eu quero o divórcio. Eu pude ouvi-la chorando, e eu não queria dizer que meu coração não pertencia mais a ela, e sim à amante. Eu sentia pena dela, e naquela noite discutimos até altas horas, uma briga daquelas. Eu me sentia culpado, mas no fundo eu estava aliviado. No dia seguinte eu cheguei em casa à tarde e encontrei minha esposa sentada na mesa escrevendo. Eu não jantei, fui direto para a cama, dormi imediatamente, pois tinha passado o dia com a minha amante. Quando acordei no meio da noite, ela ainda estava sentada à mesa, escrevendo. Eu a ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela me apresentou suas condições do divórcio. Ela não queria nada meu, mas pediu 1 mês de prazo para poder me conceder o divórcio. Ela pediu que durante os próximos 30 dias, a gente tentasse viver juntos, da forma mais natural possível. As suas razões eram que o nosso filho faria vestibular no outro mês e precisava de um ambiente propício para se preparar bem. Isso me pareceu razoável. Ela me pediu que durante os próximos 30 dias eu a carregasse no colo todas as manhãs, como eu fazia no início do nosso casamento. Ela estava completamente louca, mas eu aceitei sua proposta para não tornar meus próximos dias ainda mais insuportáveis. Minha esposa e eu não tínhamos nenhum contato físico havia muito tempo, e no primeiro dia foi totalmente estranho,
Nosso filho nos aplaudiu dizendo: o pai está carregando a mamãe no colo. No segundo dia foi mais fácil para nós. Ela se apoiou no meu peito e eu senti o cheiro do perfume que ela usava e percebi o quanto ela tinha envelhecido nesses últimos 10 anos. Havia rugas no seu rosto, seu cabelo estava ficando fino, ficando grisalho. Certa manhã ela estava na frente do espelho e disse: todos os meus vestidos estão grandes para mim. Então eu percebi o quanto ela havia emagrecido e fiquei com uma ponta de remorso. Ela carregava tanta dor e tanta tristeza em seu coração. Instintivamente eu toquei em seus cabelos e nisso nosso filho entrou no quarto e disse: pai, está na hora de você carregar a mamãe. Minha esposa abraçou nosso filho, segurou em seus braços por alguns segundos. Eu enchi meus olhos de lágrimas e tive que sair de perto. Em seguida carreguei meus braços quando sua mão repousava em meu pescoço. E nesta hora lembrei-me do dia do nosso casamento. No último dia dos 30 dias, eu não consegui ir ao trabalho. Fui até o meu novo futuro endereço, a casa da minha amante. Bati na porta e disse a ela: desculpa, eu não vou mais me divorciar. Ela se assustou, perguntou se eu estava com febre. Eu insisti, disse que percebi que preciso carregar a minha esposa nos braços até que a morte nos separe. E ela viu que era sério, me deu um tapa no rosto, fechou a porta e eu ouvi chorando. Saí rapidamente porque não queria mudar de ideia. Na volta passei para comprar um buquê de rosas para minha esposa. E voltando para casa, eu fui direto ao nosso quarto, onde a encontrei deitada na cama. Ela havia morrido. Descobri então que a minha esposa estava com câncer e ela vinha se tratando há vários meses. Mas eu estava muito ocupado com a minha amante para perceber que havia algo errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e ela quis poupar o nosso filho dos efeitos de um divórcio, tentando proporcionar ao nosso filho a imagem de um pai que amou a sua mãe até a hora da morte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.